Boa tarde mais uma vez aos alunos do Castro Alves, meus alunos queridos do 4º ano. Estamos de volta para mais uma aulinha de matemática, agora na apostila, páginas 18 a 20, o tempo em pequenas doses. Então, nós aprendemos sobre o tempo, nós aprendemos sobre a hora, aprendemos sobre os minutos e aprendemos sobre os segundos. Agora, nós vamos aprender sobre os submúltiplos dos segundos ou as frações do segundo. Vocês já ouviram falar assim, naquela expressão assim, nossa, numa fração de segundo, eu me lembrei de algo ou aconteceu algo. Página 18. Então, geralmente as pessoas usam esse tempo, né? Nossa, em frações de segundo. O que isso significa? Que um tempo muito curto, tá? Então, olha só, o segundo é a unidade de medida padrão do tempo. Ao contrário do que a gente pensa, às vezes a gente acredita que é o minuto, né? Mas não é. A unidade padrão de medida do tempo é o segundo. Ele é representado pela letra S minúsculo, ok? Então, nós temos aí a unidade fundamental, que é o segundo. Nós temos aí os múltiplos. Tia, que página? Você está em que página? Meus amores, agora nós não estamos em página nenhuma. Tia Andresa ainda está explicando a matéria, tá? Daqui a pouco nós vamos entrar na página 18. Fiquem aí com a apostila aberta na página 18, tá bom? Aí nós temos os múltiplos do tempo, né? Os múltiplos do segundo, no caso que eu quero dizer, os múltiplos do segundo, nós temos um minuto, né? Que ele é representado por 60 segundos, ou seja, a soma de 60 segundos vai dar 1 minuto, e nós temos a hora, que é a soma de 60 segundos. Então, 60 segundos vai formar 1 minuto, e 60 minutos vai formar uma hora, tá? Então, olha só, quando nós falamos em tempo, vamos lembrar que a unidade fundamental é o segundo. Depois do segundo, subindo, nós temos minuto. Depois subindo, nós temos a hora. Depois subindo, nós temos a semana. Depois, o dia. Depois nós temos a semana. Depois nós temos o mês. Depois nós temos o ano. E aí vai embora, década, século, milênio. Mas também tem os tempos menores que os segundos. Ou seja, aquele tempo que foi dividido, pegou os segundos e dividiu ele. Então, quando nós falamos em décimo de segundos, significa que o segundo foi dividido em 10 vezes. Então, lembra quando nós estudamos as casas decimais? Os décimos, os centésimos e os milésimos. É a mesma coisa, só que aqui nós estamos falando do tempo. Então, quando nós tivermos uma casinha após a vírgula, significa que é décimo de segundo. Quando nós tivermos 2 casinhas depois da vírgula, significa que são centésimos de segundos. Quando nós temos 3 casinhas após a vírgula, significa que nós temos 1 milésimo de segundos. O que é isso? Lá naquela atividade, lá do livro de atividades, nós tínhamos aquele relógio lá da Alice e do Vitor. Então, tinha lá 1 minuto, 1 segundo e tinha um númerozinho pequeno. Esse númerozinho pequeno significa que é uma fração de segundo, ou seja, ele é o submúltiplo dos segundos. Então, se tiver 2 casinhas após a vírgula, nós estamos falando de centésimos de segundos. Por que existe isso? Principalmente, voltando a falar, nas competições esportivas. Às vezes, os atletas fazem o mesmo tempo, mas um faz 1 milésimo de segundo mais rápido do que o outro. Então, esse tempo muito curto, esse tempo curtíssimo, ele vai determinar, então, aí quem é o vencedor de uma prova. O décimo de segundo equivale a 1 segundo dividido por 10. O centésimo de segundo equivale a 0,01 segundo dividido por 100. E o milésimo de segundo equivale a 0,001, que é 1 segundo dividido por 1000. Então, 4º ano, como que nós representamos isso? Os múltiplos representados por 2 pontos para separar o tempo.
Após isso, uma vírgula, nós vamos separar os submúltiplos, ok? E aí, em algumas situações, vocês vão encontrar os dois pontos pequenos. Vão encontrar os dois pontos para separar os submúltiplos, porém, ele vai estar escrito menor. Se ele estiver escrito menor, 2 algarismos, centésimos de segundos. 3 algarismos, milésimos de segundo. 1 algarismo, décimos de segundo. Mas a maioria das vezes nós vamos encontrar os centésimos e os milésimos, ok? Então, vamos lá para os nossos exercícios. Para ferver um copo de água em uma chaleira no fogão, Antônio gastou 2 minutos e 28 segundos. Então, já sei que ele gastou 2 minutos e 28 segundos. E ele pôs no micro-ondas a mesma quantidade de água em um copo e marcou 3 minutos e 20 segundos. Quando o cronômetro indicou 1 minuto e 18, a água ferveu. Em quais dessas situações a água ferveu em menos... em qual das situações a água ferveu em menos tempo? Então, nós vamos definir e vamos... Então, qual foi a diferença de tempo? Então, primeiro nós vamos calcular, né, qual das duas situações ferveu primeiro e depois nós vamos calcular a diferença de tempo. Como que nós vamos fazer isso? Da mesma forma que nós fizemos a atividade passada. Ele pôs no micro-ondas a mesma quantidade de água. Então, vamos lá. Vamos colocar aí, ó, bem assim, ó. Chaleira. Vamos separar. Chaleira. A gente já sabe que na chaleira foram 2 minutos e 28 segundos. Já sabemos que na chaleira foi isso. Agora, no micro-ondas foram 3 minutos e 20 segundos. Quando estava lá em 1 minuto e 18, a água ferveu, então ele tirou a água de dentro do micro-ondas. Então, o que a gente precisa saber aqui, quarto ano? Isso daqui, ó. O tempo que se passou de 3 minutos e 20 até 1 minuto e 18. Vou dar 30 segundos para vocês resolverem essa continha. Como que a gente faz? Muito simples. Pega o minuto... Eu já resolvi de cabeça. Pega o minuto, tira o minuto. Pega os segundos e tira os segundos, ok? Vamos lá. Eu já resolvi de cabeça. Joia! Vamos fazer silêncio agora para os colegas fazerem o cálculo. Pega o minuto, tira o minuto. Pega os segundos e tira os segundos. Muito simples, é só dividir, só diminuir. Nós vamos descobrir qual é o tempo do intervalo. Então, como é que fica? Nós vamos Já 3 minutos menos 1 minuto igual a 2 minutos. Vamos pegar 20 segundos menos 18 segundos, vai dar uma diferença de 2 segundos. Então, o tempo que a água ferveu no micro-ondas foi 2 minutos e 2 segundos. Por aqui, nós já conseguimos identificar qual das duas situações a água ferveu em menos tempo. Então, por aqui, a gente já consegue identificar que a água ferveu em menos tempo lá no micro-ondas. Nós já identificamos, porque 2 minutos e 28 é mais do que 2 minutos e 2. Então, olha só. Resposta. No micro-ondas, a água ferveu em... Tá faltando, tá errado aí, hein? É em menos tempo, tá? É em menos tempo. Vamos calcular a diferença. Para calcular a diferença, lembre-se, pega o número maior e tira o número menor. Qual que é o número maior? 2 minutos e 28 segundos menos 2 minutos e 2 segundos. Pega o minuto, tira o minuto, pega os segundos e tira os segundos. 30 segundos para vocês fazerem, hein? Pronto, tia. Show! Só de olhar a gente já consegue fazer isso também, né?
2 minutos menos 2 minutos. Pronto, tia. 2 minutos menos 2 minutos igual a 0 minutos. Então, em questão de minutos, o tempo foi o mesmo para as duas situações, tanto para a chaleira quanto para o micro-ondas, ok? Porém, o que vai determinar qual que ferveu a água mais rápido foram os segundos. Então, vamos pegar 28 segundos menos 2 segundos, total de 26 segundos. Então, qual foi a diferença de tempo? A diferença foi de 26 segundos. Então, resposta: no micro-ondas, a água ferveu em menos tempo e a diferença foi de 26 segundos. Próximo exercício. Antes de irmos para ele, quero mostrar, deixa eu ver se é aqui que eu mostro. Não, é lá no outro que eu mostro. Muitas competições esportivas fazem uso do cronômetro para medir os tempos dos atletas, porque, além de medir os segundos, os cronômetros medem também os centésimos de segundo. Aquilo que a tia André explicou lá no começo, que são os submúltiplos do segundo. 1 centésimo de segundo é um tempo bem pequeno, repartindo 1 segundo em 100 partes. Aí nós dizemos que uma parte é o centésimo de segundo. Então, nós temos aqui, ó, nós usamos a vírgula para separar os segundos dos centésimos. Então, vamos lá. 5 segundos e 45 centésimos. Então, 5,45 segundos. 48 segundos e 3 centésimos, igual a 48,3 segundos. E 17 segundos... Não, você pode... 17 segundos e 89 centésimos, 17,89 segundos. Então, quando nós formos falar dos submúltiplos dos segundos, ou seja, décimos de segundo, centésimos de segundos e milésimos de segundos, nós vamos separar esse tempo com vírgula. Não será mais com 2 pontos, será com vírgula. Então, vamos lá. Em 2008, nos Jogos Olímpicos de Pequim, o jamaicano Usain Bolt, aquele que faz assim, venceu a corrida em 100 metros rasos com um tempo de 9 segundos e 69 centésimos de segundos. Na edição seguinte dos Jogos em Londres, ele venceu novamente com 9,63 segundos. Esses 63 são centésimos de segundos. E em 2016, nos Jogos do Rio de Janeiro, mais uma medalha de ouro nos 100 metros para Usain Bolt, 9,81 segundos. Então, o que nós temos que fazer aqui? Em qual desses anos ele fez em menor tempo? Então, olha só, o que eu fiz aqui? Eu coloquei e separei. 2008, 9,69. 2012, 9,63. 2016, 9,81. Aí eu separei, ó. 2008, 9,69, 2012, 9,63, 2016, 9,81. Então, só de olhar para cá, nós já identificamos. Ele fez o menor tempo em que ano? Quarto ano? Quem quer responder pode levantar a mão. Em 2012. Muito bem. Ele fez o menor tempo em 2012. E o maior tempo? 2016. 2016. Então, olha só. Em um ano, ele fez 9,69. 4 anos depois, porque os Jogos Olímpicos acontecem de 4 em 4 anos, ele diminuiu o tempo dele, ou seja, ele correu em menos tempo, 9,63. E 4 anos depois, acho que ele já estava mais cansadinho, né? Ele aumentou o tempo dele, ele aumentou. Então, Onde é que a gente tá? Nós estamos na página 18, letra A. Então, em qual desses anos ele fez o menor tempo? O menor tempo foi em 2012 e o maior tempo em 2016. Agora, vamos lá. Letra B. Em 2008, foram 9 segundos
e 69 centésimos. Escreva frases como essa para os tempos de 2012 e 2016. Então, o que vocês vão escrever? A mesma coisa, só que vocês irão mudar o ano e vão mudar o tempo, tá? Então, como é que vai ficar? Em 2012, vírgula, foram 9 segundos e 62 centésimos, ok? Pegamos o mesmo exemplo da letra B, colocamos aqui para o ano de 2012. E agora nós vamos fazer para o maior tempo, que é o ano de 2016. Em 2016, foram 9 segundos e 81 centésimos. Algum aluno do quarto ano conseguiria fazer esse cálculo de cabeça e me dizer quanto tempo que ele aumentou? Porque ele aumentou o tempo dele, né? Quantos centésimos de segundo ele aumentou? Não, 19 não, 18. 19. Ele aumentou 19 centésimos de segundo do ano de 2012 para 2016. E isso numa corrida é muita coisa, tá, gente? 19 centésimos de segundo em uma corrida é muita coisa. Então, ele aumentou o tempo dele em 19 segundos de centésimo, mas mesmo assim é muito rápido, né? Nós não conseguiríamos fazer. Então, vamos lá. Próximo exercício. Oi, pode falar. Eu não terminei de copiar a última. Amor, depois você olha lá no Positivo On, tá? Porque senão eu não vou ter tempo. Eu quero ainda mostrar um vídeo para vocês. Fiquem aí, tá? Eu vou parar de compartilhar esse daqui, vou compartilhar o vídeo para vocês verem uma coisa. Para vocês verem como que foi de verdade essa corrida aí, ó. Mostra as 7 primeiras colocadas da prova feminina dos 100 metros rasos nos Jogos Olímpicos de 2016. Então, todos esses nomezinhos aí, estavam participando dessa corrida. Então, do primeiro ao 7º lugar. Então, vamos ver como é que foi a chegada dessa corrida. Esse vídeo, quarto ano, ele está lá na nossa seção de conteúdos do Positivo On, né, lá no nosso portal, e mostra a chegada dessa corrida que nós temos aí na nossa apostila. Vamos lá, vamos ver então como é que foi. Gente, vocês viram como é rápido? Olha só, se vocês não prestaram atenção em como é rápido, eu vou passar de novo. Muito rápido, tia. Por favor. Correr em 42 segundos. Vou passar de novo, gente. Ó, presta atenção. Vamos desligar os microfones. Presta atenção, é muito rápido. Olha isso. Gente, é muito rápido. Essa foi a ganhadora, a Elane. Nós vamos estudar um pouquinho sobre ela agora. Meu Deus. Então, esse vídeo mostra exatamente como esse esporte, né, de corrida é um esporte muito rápido. E nós estamos falando aí
segundos, né? Eles percorreram 100 metros. Essas meninas aqui percorreram 100 metros rasos, né? Que é o tamanho da pista. Em segundos, em 10 segundos. Então, olha só. O que nós temos que fazer aqui? Nós temos que colocar o tempo dessas atletas em ordem crescente, ok? Vamos colocar o tempo em ordem crescente. Nós já sabemos que a oitava colocada, ela fez em 11 segundos, tá? E 80 centésimos. A primeira colocada, vamos olhar aí então, hein? 10,86, 10,90, 92, 94, 83, 71, 86. Ou seja, o menor número dos centésimos de segundos foi 71. Todas elas fizeram o mesmo tempo em segundos. Mas nos centésimos de segundos, a Elaine fez em menos tempo. Então, a Elaine fez em 10,71. Eliminamos o 10,71. Vamos procurar o próximo número depois de 71. Depois de 71, nós temos o 83. Então, 10,83. Depois do 83, nós temos o 86. Nós temos duas atletas com o mesmo tempo. Nós temos a Shelly Ann e a Mary Josie, tá? Depois nós temos aí, depois de 86, nós vamos para o próximo número, 90, 10,90. Depois nós temos 10,92, 10,94. Nós temos a oitava colocada que ficou em... fez o tempo de 11 segundos e 80 centésimos. Aqui, quarto ano, escreva os tempos em ordem crescente, depois depois vocês vão escolher 3 deles e vão escrever por extenso. Vocês podem fazer isso depois. Eu escolhi os 3 primeiros colocados, tá? Lógico, 10 segundos e 71 centésimos, 10 segundos e 83 centésimos, 10 segundos e 86 centésimos. Esses foram os que eu escolhi. Vocês podem escolher outros, ok? Próximo exercício, nós vamos colocar aqui no pódio, né? Vamos colocar o nome delas no pódio, de quem ficou em primeiro lugar, quem ficou em segundo lugar, quem ficou em terceiro lugar. Em primeiro lugar, a Elaine, ok? Primeiro lugar, a Elaine. É aquela moça que a gente viu, né? Estava com a roupa amarela, correu muito rápido. Agora o exercício está falando assim, ó. Entre as duas atletas com tempos iguais, entre aquelas duas atletas com tempos iguais, nós temos duas com tempos iguais. Nós temos a Shelly Ann e nós temos a... Deve ser Mary Josie, né? Nós temos essas duas atletas com o mesmo tempo. A jamaicana ficou com a melhor colocação. Por que a jamaicana ficou com a melhor colocação? Ou seja, ela ficou em segundo lugar. Alguém saberia me dizer? A de azul escuro. A de... Sim, mas depois aqueles números pequenos que eu tinha te perguntado, deve ter sido menor do que a Shelly Ann. Muito bem, exatamente isso. Esses números pequenos se chamam décimos de segundos, centésimos de segundos e milésimos de segundos. Décimos de segundos quando temos um número após a vírgula ou após os 2 pontos, mas esse número é menor. Centésimos de segundos quando temos 2 algarismos após a vírgula ou após os 2 pontos menores. E milésimos de segundos quando temos 3 algarismos após a vírgula ou após os 2 pontos menores. Então, a Shelly Ann correu o mesmo tempo que a Marie. Só que o que acontece? Quando nós vamos contar lá, né? Lembra que eu falei critério de desempate? Então, vamos olhar quem fez em menos tempo os milésimos de segundos. Então, lá nos milésimos de segundos, a jamaicana foi mais rápida. Então, nós temos aí o sobrenome dela e depois nós temos a Shelly Ann, ok?
Escreva por extenso o tempo marcado nesses outros cronômetros. Então, vocês vão escrever aí para mim por extenso, ó. Temos minutos? Não temos minutos. O tempo está marcando 0. Temos segundos? Temos. Quantos segundos? 45 segundos. Temos centésimos? Temos centésimos. Quantos centésimos? 20 centésimos. Então, como que a gente faz? Vou fazer o primeiro e vocês fazem os outros. 45 segundos e 20 centésimos. Então, nós temos aí 45 segundos e 20 centésimos. Tia Andresa, Ô, tia, como que eu pode sei? copiar o seu? Pode, é o Pode meu. copiar o seu? Aqui pode. Lá no outro que vocês vão fazer 3, vocês que vão escolher, tá? Aqui vocês têm que colocar ao mesmo tempo que eu coloquei. Agora eu preciso que vocês entendam o seguinte. Como que eu sei que eu estou falando de segundos e não estou falando de horas? Porque olha só o que diz o enunciado. O cronômetro do celular. Então, o cronômetro do celular está marcando 1 minuto, 2 segundos e 79 centésimos, que está lá do celular. Escreva por extenso o tempo marcado nesses outros cronômetros. Então, aqui nós estamos falando dos segundos. Por que não é minuto, tia Andresa? Não é minuto, porque nós temos aí um sinalzinho indicando que nós temos centésimos de segundos, que são os 2 pontos. Se eu não tivesse esses 2 pontos e nem os centésimos de segundos, aí nós estaríamos dizendo se nós tivéssemos, no lugar desse 20 segundos, tivéssemos 2 zeros, então aí seria minutos. Mas nós vamos identificar que é segundos porque nós temos um número menor que os segundos. Então, um número menor que os segundos, né, que são submúltiplos. Então, nós temos as casinhas descendo e as casinhas subindo. As casinhas subindo, segundos, minutos e horas. As casinhas descendo, décimos de segundos, centésimos de segundos e milésimos de segundos. Nós vamos identificar sempre assim, tá? Se vai ter esse númerozinho menor ou se vai ter uma vírgula. Aí nós vamos saber que nós estamos falando de frações menores, tá? Nós estamos falando de submúltiplos. Vamos lá, então. Façam esses daí vocês agora, hein? Daqui a pouco eu corrijo. Tia, Oi. aqui, eu vi a hora aqui, não tá na hora de sair, não. Mas apareceu um bilhete aqui falando que acabou, já acabou os minutos. Para mim não apareceu ainda não. Apareceu aqui na tela, mas aí já saiu. Ó, para mim não apareceu ainda não. Fizeram já a letra B para a gente corrigir? Já fiz, tia. Então tá. Então a letra B. Como é que ficou a letra B? 12 segundos e 42 centésimos. 12 segundos e 42 centésimos. Gente, 40 não, hein? 40. 12 não é com S, 12 é com Z. E não é 12, não tem o U aí, tá? Tem só o Z. Próxima, fácil, né? 3 segundos e 35 centésimos. 3 segundos e 35 centésimos. A letra D, vou dar um tempinho para vocês fazerem.
Lembrando que no início de frase, letra maiúscula, no final da frase, ponto final, hein? Parecendo a tia lá do primeiro ano, né? Terminei todos. Tô parecendo a tia do primeiro ano, né? Letra maiúscula no início de frase, ponto final. Não esqueçam, gente. Tia, eu não terminei ainda, tia. Tá, vou dar um tempinho para você terminar. Acabei, tia. Boa. Acabei, tia. Boa. Acabei, tia. Isso aí. Acabei. Não acabei. Não tem problema não. Temos estão com um tempinho ainda. Mas eu vou corrigir, tá? Para não cair a live. Nós temos, então, na letra D. Lá na letra D, nós temos 2 minutos 22 segundos e 48 centésimos. 2 minutos 22 segundos 48 centésimos. Ok? Então, quarto ano, nós encerramos hoje esse conteúdo sobre o tempo em pequenas doses, fazendo então uma retrospectiva do que nós estudamos. Lá na outra apostila nós aprendemos sobre o tempo, aprendemos a ler as horas, os minutos, né? Lemos as horas e os minutos. Aqui nessa apostila nós vimos o tempo em pequenas doses, né? Que é aquele tempo curto. Nós estudamos sobre os segundos e os submúltiplos dos segundos, que são os décimos de segundo, centésimos de segundos, os milésimos de segundos. Esses números podem ser separados por uma vírgula ou por esses dois pontinhos pequenos. Esses dois pontinhos pequenos são os pontinhos que vocês vão encontrar lá nos cronômetros, né? Nos cronômetros digitais. Mas em algumas situações vocês vão encontrar a vírgula, principalmente em atividades que vocês forem fazer mais lá para frente, né? Por exemplo, eu estava pesquisando sobre essa matéria e aí para trazer alguns exemplos para vocês e vi que isso cai até em questão de Enem. Então, podemos usar esse sinal da vírgula e também esse sinal de 2 pontos com um númerozinho menor, ok? E aí, para as nossas aulas da semana que vem, nós vamos entrar em outro conteúdo. Então, nós encerramos aqui o conteúdo do tempo em pequenas doses, tá? Então, um grande beijo, tchauzinho e até a próxima aula. Tchau, tia. Tchau, meus amores. Tchau, até a próxima aula. Queria parar de gravar? Tia, tem uma dúvida. Não, tem uma dúvida. Pode falar, amor.